Como transportar a sua bicicleta de maneira segura e correta? Afinal de contas, existem algumas regras que a gente precisa estar atentos. No vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Quando a gente começa a pedalar, logo surge a vontade de ir cada vez mais longe, de conhecer lugares novos, e para isso a gente precisa transportar nossas bicicletas. Além de tudo isso, a gente também precisa muitas vezes fazer alguma manutenção, levá-la para algum lugar ou outro, então é importante ter esse meio. E aí, na hora de escolher como levar sua bicicleta, podem surgir algumas dúvidas. Afinal de contas, o mercado te oferece algumas opções de transbikes que são diferentes, né? Para cada tipo de uso existe cada tipo de transbike. Talvez o mais convencional e mais em conta, né, mais barato de todos, seja o tipo de transbike que vai na tampa do porta-mala ou na tampa no vidro traseiro do seu carro, né? Que se utiliza de presilhas. Então é o famoso transbike de tampa, né? Aquele que a gente prende no nosso carro. Ele talvez seja o mais em conta de todos, né? E também o mais simples de operar. Então você vai prender ele com presilhas na tampa traseira do seu carro, né? Utilizando então cintas que são esticadas para deixar ele na posição correta. Normalmente esse tipo de transbike leva de 2 a 3 bicicletas e ele é realmente, como eu falei, bem simples, né? Lembrando que neste caso a gente está utilizando esse transbike para fazer transporte curto, afinal de contas ele cobre parcialmente a placa do veículo e o Código de Trânsito brasileiro fala que a partir do momento que você cubra parcialmente, mesmo que parcialmente a placa do veículo, você precisa necessariamente colocar uma terceira placa indicando, né, qual que é a placa do seu veículo, e nessa terceira placa, nessa régua, a gente precisa ter a luz na placa e também as lâmpadas de farol, de freio no caso, né, então as lâmpadas vermelhas que o carro utiliza. Para isso, para estar correto dentro do que o Código de Trânsito pede, isso é uma regra, né, então a gente não tem como fugir a ela. Não é o mais indicado, principalmente para viagens mais longas, né, afinal de contas a bike fica pendurada no carro, então ela pode sim danificar tanto a sua bicicleta quanto o seu veículo. E na questão legal do trânsito, essa placa extra precisa necessariamente estar ligada na elétrica do carro, então ela precisa ter a luz de placa e luz de freio. Para isso, necessariamente você precisa ter uma bola de reboque também, afinal de contas a ligação elétrica só vem junto com a bola de reboque. Tendo no carro instalada a bola de reboque, a gente tem outras opções, que depois eu vou falar para vocês. Mas o primeiro de todos, né, então, é o de tampa de porta-mala, que é, claro, o mais simples que existe no mercado, que você vai encontrar a partir de R$150 até modelos mais completos na faixa de R$450, R$500 que já são de alumínio, com presilhas um pouquinho melhores, mas como eu disse, é um dos mais simples que existem no mercado. Depois disso, a gente tem os transbikes que são os de teto, né? Aqueles que a gente prende nos racks do carro, que se utilizam ou de rack preso no próprio carro ou de racks presos na longarina, né? Chamadas também de calhas, né? As calhas podem ser utilizadas com a bicicleta inteira. Então você coloca a bicicleta em cima do carro ou tirando a roda dianteira, por exemplo, né? Existem algumas calhas que prendem somente o garfo dianteiro sem utilizar a roda. Neste caso, você tem que tirar a roda e colocar na parte interna do veículo, né? O transbike de calha ou de teto ele tem algumas vantagens, afinal de contas ele fica na parte superior do carro, então não cobre nada da placa, você não precisa fazer nenhum ajuste em relação à questão de documentação, né? Importante lembrar, né? Se você mora num local que não tem opções, né, de entrar com o carro com as bicicletas em cima, você vai precisar tirar as bicicletas de cima, baixar a calha para depois poder entrar. E por fim, né, chegamos no que é o mais convencional no mercado, que são os transbikes de engate ou de bola de reboque. Esses caras são os mais recrutados, pois afinal de contas aí a gente vai ter uma vantagem clara, que está relacionada primeiro de tudo ao fato de ficar na traseira do seu veículo, então faça com que o túnel de vento que o veículo crie proteja as bicicletas, né, não alterando então a aerodinâmica do veículo, como é o caso do transbike de teto, e por ele estar preso na bola do reboque, no engate de reboque, ele fica afastado do carro, evitando assim que a gente tenha, né, problemas de bike entrando em contato com o veículo, claro, riscando tanto a sua bike quanto o seu carro, que não é nem um pouco legal. Importante ter cuidado na hora se o seu carro ainda não tem a bola do reboque, na hora de fazer a instalação, procurar bolas de reboque que sejam adequadas para esse tipo de uso, né? Então é importante você ter a bola do reboque ideal para utilização e, claro, de acordo com o seu uso também. Se você vai carregar uma bicicleta, 2 bicicletas, 3 bicicletas, se você vai carregar uma e-bike, que é mais pesada, então tudo isso você precisa fazer essa adequação. Já no caso do nosso transbike de reboque, né, ou de engate, a gente vai ter uma clara vantagem pelo aspecto de que a maioria deles vão vir com as luzes de freio e a luz de placa, exatamente. Então você vai estar dentro do que o Código de Trânsito pede, atendendo, né, a demanda que a organização de trânsito faz como sendo necessário. O correto é você
você ir até o Detran e fazer o emplacamento do seu Transbike. Exatamente, você vai colocar uma terceira placa, principalmente quando estamos falando de placa Mercosul, que é aquela placa nova que a gente já conhece. Então ali a gente vai ter um QR Code indicando que ela é a terceira placa do nosso Transbike, que é a terceira placa do nosso veículo, então estando de forma correta em relação ao mercado nacional. Lembrando sempre, né, que se você viaja para fora do país, a exemplo nós gaúchos que estamos perto da Argentina ou do Uruguai, você precisa remover a sua bola de reboque, isso é uma coisa muito importante. A legislação ela muda de país para país e as bolas removíveis são as que são utilizadas no Mercosul, né, estão dentro da lei. No momento que você não está utilizando o seu engate de reboque, não tem nada preso no seu carro, você retira essa bola e deixa ela guardada à parte. Por isso, os modelos de engate de reboque são os mais convencionais de uso, afinal de contas eles transportam mais bicicletas e têm mais segurança, afinal de contas ele é um produto mais bem desenvolvido. O vídeo de hoje era mais para dar uma ambientada, né, falar a respeito dos quais modelos existem e como você pode se adequar ao que o CONTRAN, né, a Organização de Trânsito, pede para, claro, né, estar correto e viajar tranquilo sem nenhuma dor de cabeça. Lembrando sempre que Transbike é um investimento, tá, galera? Você tem um carro lá de 40, 50, 60 mil reais, você tem uma bicicleta muito top lá de 20, 25 mil reais, e aí você bota um Transbike de 100 reais para carregar isso tudo, não é legal. Felizmente, já tive notícias, né, de colegas aí de pedal que perderam a bicicleta caiu de cima do carro, bateu em outro carro, deu algum problema por causa de um Transbike muito simples. Então é importante você fazer sim um bom investimento e conhecer as opções que o mercado oferece, tornando, claro, né, o seu pedal algo prazeroso e divertido e não uma dor de cabeça. Afinal de contas, é muito ruim, né, quando acontece algum acidente. E se a gente esqueceu de algum modelo, claro, né, deixe aqui nos comentários o que vocês fazem, como é que vocês transportam, que isso também é muito importante para nós. Se você não quer perder nenhum dos nossos conteúdos, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações e, claro, né, dá like nesse vídeo que faz toda a diferença. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.